Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de História de Rondônia, aula 17.1, isso mesmo. Aula 17.1, já entrando aí na segunda unidade das nossas aulas. Então, logo, logo, estaremos se despedindo de vocês, em breve. Mas antes, vocês já fizeram a prova da primeira unidade, fizeram a recuperação. E agora vamos concluir. Na verdade, nós chegamos no século XX. A primeira unidade travava o assunto mais sobre o século XVIII, XIX, e agora nós abrimos o século XX com a expedição da linha telegráfica, comandada aí pelo, então, naquela época, Major Rondon. Major Rondon. Isso mesmo, Major. Em 1906, ele era Major. E aí, claro, vamos entrar agora no século XX e as outras informações e conteúdos vocês verão daqui para frente. Fechou? Joga no quadro, acompanha comigo então aí. O tema da nossa aula de hoje é essa, linha telegráfica. Vocês são sabedores que o norte do Brasil, ele acaba saindo do isolamento graças a quem? A Cândido Mariano da Silva Rondon. Lembraram? Ele que interliga o centro-oeste, que é o Cuiabá, até o caudaloso Rio Madeira. Daqui a pouco, vocês virão ver um vídeo, inclusive, um documentário a respeito da linha telegráfica. Tá certo? Bom, o Rondon, então, quando ele sai de Cuiabá até Santo Antônio, ele traz a linha telegráfica, tem todo um processo que eu vou explicar para vocês durante a aula, e ele divide essa expedição em 3 fases. Opa, que tá errado, é 1909. Eu não troquei, viu? A expedição de 1907, de 1908 e a de 1909. Erro de dígito aqui, tá? É 1909, tá bom? E depois eu farei aqui a explicação sobre a destruição da linha, tá bom? Joga para mim lá. Isso mesmo. Depois nós temos um vídeo chamado O Fio do Progresso. Isso mesmo. Vamos lá. A conquista do Acre, além de ter favorecido a destruição da Estrada de Ferro de Mamoré, por força do Tratado de Petrópolis, que é de 1903, ainda levou o governo brasileiro, naquela época Afonso Pena, à execução de serviços que consolidassem a incorporação do Acre ao Brasil. Bem como aquela região do Purus, do Juruá e também de Manaus. Esses são os rios que vão ali para o rumo de Manaus, ali de Lábrea, Tapauá, Canutama, essa região, tá bom? Então, a conquista do Acre em 1903, através do Tratado de Petrópolis, vai também consolidar e incorporar essas regiões, ali do Purus, do Juruá e também de Manaus. Em 1907, até então oficial do Corpo de Engenharia Militar, nome Cândido Mariano da Silva Rondon, ele ficou encarregado de implantar a linha telegráfica entre os estados do Mato Grosso e Amazonas. Lembrando que quando Rondon veio para cá, era Amazonas. Tá? Eu vou fazer aqui uma cola para vocês. Ó, aqui eu tenho o Mato Grosso e aqui eu tenho o Amazonas. Então, quando ele sai lá do centro de Cuiabá para trazer a linha telegráfica até o Amazonas, é a região onde nós estamos. Somente no ano de 1943 é que será pego uma parte da terra do Mato Grosso e outra do Amazonas e cria o território federal do Guaporé.
que depois vai se tornar Rondônia. Ok? Então, a ideia era interligar o Amazonas com o Centro-Oeste. Esse aqui é o Rondon. Quando ele começou a fazer as inspeções de fronteira, ele resolvia colocar um marco divisório na região que pertencia, no caso, ao Brasil. Sempre acompanhado de outros soldados e estando sempre em lombo de mulas para fazer todo esse trajeto, era em lombo de mula. E sem contar que ainda era hostilizado pelos nativos, nossos indígenas. Veja aí. Tendo como pontos extremos a cidade de Cuiabá e Santo Antônio do Rio Madeira. Ele iniciou esse levantamento e determinação geográfica, assim como também estudos das riquezas minerais, estudou sobre a constituição do solo, estudos sobre o clima, sobre a floresta e também sobre rios. Vem para mim. Olha o que vocês... Me joga nessa tela aqui, por favor, produtor. Produção, vamos lá, me joga na tela. Coloca a tela aqui para mim. É isso que vocês viram aqui, alunos. Quando o Rondon ele vem para cá, ele não vem somente com uma equipe ou várias equipes. Uma equipe derruba a mata, a outra equipe fura o buraco, a outra equipe arruma o porte e vai fincar o porte, a outra equipe vem e estica a linha telegráfica. Não foi somente isso. Ele veio com vários pesquisadores também. Pessoas que eram habilitadas, por exemplo, geólogo, astrônomo, geógrafo, arqueólogo, paleontólogo, historiadores, várias profissões, vários especialistas acabaram acompanhando o Rondon. Por isso que ele vai fazer, olha, vários relatórios que depois serão repassados ao governo federal. Então, o Rondon, ele não veio apenas trazer a linha telegráfica. Etnógrafo, o cara que trabalha com etnografia, como o Roquete Pinto, Edgar Roquete Pinto, o nome dele. Mas, assim, o estudo das civilizações, ver os rios, que tipo de riqueza os rios poderão dar ao Brasil, se o solo era rico, enfim, uma gama de coisas, tá bom? Então, tire da cabeça. Rondon veio só para isso? Não. Veio para fazer um levantamento minucioso de toda a área. Saber o que presta, o que não presta, o que é viável, o que não é viável, o que importa, o que não importa. Tudo isso. E tudo isso está relatado nos seus diários. Tá bom? Segue no quadro. Olha lá. Essa aí é uma imagem que retrata a limpeza do local. Eles estão limpando, confere. Professor, mas eles limpavam com motosserra, roçadeira? Não. Isso aí era no machado, era no teçado. Ah, quem dera se tivesse roçadeira ou motosserra. Ia ser muito mais rápido. Mas o trabalho aí era braçal. Rondon, ele está aqui em cima desse pau, observando aí a sua turma. Sempre acompanhado de bons e excelentes cachorros. A equipe aí está fazendo a derrubada. Eu já expliquei em outra aula, porque por onde iria passar o porte da linha telegráfica, olha aqui a linha, a árvore não podia ficar próxima. Por quê? Caso houvesse um temporal, uma ventania, se essa mata cai, destrói o porte e a linha. Aí é prejuízo, né? Então, fazia uma limpeza, um aceiro que eles falam, né? Fazia uma limpeza assim, bem longe, de 6 a 100 metros. Rondon, depois de ter cortado toda a região,
que Roquete Pinto sugeriu em 1915 chamar-se de Terra de Rondon, local etnográfico entre Juruena e Ubadeira, cortada aí pela linha telegráfica, já conhecia por Estrada de Rondon. Olha aí, a saga dos homens do Rondon, os militares. Claro que eles vão atravessar o rio em cima dos cavalos, ou mula. Geralmente é mula, tá? Que garante, que tem mais resistência. Para o bom desempenho de seu trabalho, o sertanista dividiu em 3 etapas, chamada de expedição. Para poder trazer a linha telegráfica de Cuiabá até Santo Antônio, ele vai dividir em 3 fases. Quer ver? Olha aí. A primeira fase é a de 1907. Nessa fase aqui, essa primeira expedição, ele vai fazer o levantamento do trecho entre Cuiabá e o rio Juruena. Eles irão percorrer, senhores, um total de 1.782 quilômetros de reconhecimento da fauna, da flora, águas termais, a geografia do solo, do local, a etnografia, etc. Rondon aqui inspecionando os seus trabalhadores. Aqueles, então, emendando o fio. Ó, esse aqui é o fio do telégrafo, para poder passar em cima do porte. Tá certo? Tanto é que os índios, quando escutavam o barulho que passava pela fiação dos portes, faziam um barulho. E os índios vão chamar de língua do Mariano. Língua de Mariano. Isso. Tá? Então, eles faziam barracas, ó, Taipiri, para poder fazer o acampamento e dali tocar em frente. A expedição de 1908 efetuou um total aí, ó, de 1.653 quilômetros de reconhecimento também, tendo varado o inóspito trecho entre Juruena e a Serra do Norte. Ok? Rondon está aí com o seu Estado-Maior. Ele sempre carregava essa bichinha aqui, ó, a sua caderneta. Tudo ele anotava. Eu tive acesso a essas anotações, essas cadernetas do Rondon. Inclusive, vai ser lançado ano que vem o livro chamado Fé de Ofício, que é do Marechal Rondon. Toda a sua trajetória militar está narrado nesse Fé de Ofício. Certinho? Com isso, então, senhores, Rondon, ele não largava. Essas cadernetas que Rondon usava, elas se encontram hoje guardada em uma sala lá no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ok? Para quem tiver interesse em pesquisar sobre o Rondon, é só passar lá alguns meses e se deliciar com a letra desse grande homem que foi o Rondon. Tá bom? Vamos lá. Próxima. A expedição de 1909 já vai ter aí um reconhecimento de 2.202 km. A primeira foi 1.700, a segunda foi 1.600, a terceira, 2.000. Essa, sim, parece que deu reconhecimento legal, ó, de reconhecimento. Acabou saindo pela floresta intrínseca da Amazônia, saída da Serra do Norte até o caudaloso Rio Madeira. Agora vocês imaginem, senhores, naquela época, como eram essas expedições. Os caras não tinham
assim, luxo nenhum, não. Olha o tanto de cachorro que ele carregava aqui. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Rondon gostava dos seus cães. Muitas vezes o Rondon, ele deixava de se alimentar para alimentar os seus cães. Sabiam disso? Nestas expedições, os sertanistas, que era junto com o Rondon, não tinham uma única direção, rumo à Madeira. Então não tem assim, ó, em linha reta. Não dá. Contorna pântano, contorna riacho, contorna montanhas, serras, precipício, cachoeiras, corredeiras, enfim, até chegar ali, ó. Por isso que desce aqui, ó. Se você for calcular 1.600 com 1.700 e mais 2.202, olha aí, nada, dá em torno de 5.000 km. Nada. Daqui até Cuiabá é 1.444 quilômetros. Só que isso de uma forma mais reta possível. Mas o Rondon não vê assim. Certinho? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui para explicar para vocês. Então, cabia à exploração o terreno em todos os sentidos e direções, conforme está no relatório dele. 33 ao todo. Esses relatórios foram entregues pelo naturalista ao governo, todos tratando de zoologia, botânica, etnografia, mineralogia, geologia e águas termais. É isso que vocês viram. Foram vários relatórios dessas áreas da ciência. Rondon era naturalista. Ele foi formado em matemática e ciências físicas naturais. Lembraram? Veja aí, Rondon em contato com as tribos indígenas. Esse aí esse índio, ele falava francês. Aí ele fala, meu capitão. E aí, todos sobre ciências naturais que foram enriquecer o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Sede de uma série de conferências que o Rondon fazia. Ele dava palestra. E os seus auxiliares na expedição da Rondônia. Olha aqui o Rondon, as suas embarcações. O nome desse barco aqui é Juruena, se não me falha a memória, tá bom? Agora, aluno, tem esse documentário, O Fio do Progresso. Dá o play aí. Vamos, homens! Estamos chegando em mais um destino. Imagina vocês, se rasgar a floresta amazônica hoje, fazendo picadas já é difícil. No início do século XX, Rondon recebe essa missão. Ligar as linhas telegráficas do Mato Grosso ao extremo norte do Brasil. Em Santo Antônio do Rio Madeira, está sendo construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E Rondon precisava trazer a comunicação. As linhas telegráficas iriam fazer um papel de integração nacional. E Afonso Pena, que era presidente da República do Brasil, dá essa missão a Rondon. Essa missão árdua que ele com seus homens desempenham na floresta amazônica. Em 1907, Rondon, que já era conhecido em todo o território nacional, em suas expedições, em instalar linhas telegráficas, agora recebe essa nova missão, chamada de Comissão Rondon. Uma comissão que ela iria fazer essa integração do centro-oeste brasileiro ao norte do país. Aqui nós estamos chegando na estação Álvaro Vilhena, criada por Rondon, que deu origem ao município tão conhecido no estado de Rondônia, que foi o município de Vilhena. Agora venham conosco, Historiando Rondônia, para você conhecer esta missão de Rondon.
1909, de um pequeno acampamento que servia para estudar o ecossistema e os povos nativos da região, Rondon instala, às margens do rio Piraculino, uma estação telegráfica. No dia 12 de outubro de 1911, é inaugurado a Estação Telegráfica Álvaro Vilhena, essa que nós estamos hoje aqui. Por que Rondon deu esse nome de Álvaro Vilhena? Esse nome foi em homenagem ao engenheiro, amigo e professor de Rondon, Álvaro Coutinho de Melo Vilhena. Em 1909, Rondon chega à embocadura do rio Urupá, e aqui ele marca onde seria construída a primeira estação telegráfica da região. Outras estações telegráficas já estavam sendo construídas ao longo do caminho, que iria ligar o Mato Grosso a Santo Antônio do Rio Madeira. Porém, nós estamos no início do século XX, em plena crise da borracha. Acaba o primeiro ciclo da borracha. As pessoas vão começar a sair dessa região em busca de outros meios econômicos de sobrevivência. Vocês observam que durante a década de 50, nós temos um novo surto migratório para a região. É descoberto ouro e diamante no Rio Machado. E essa nova exploração vai atrair migrantes de toda parte do país. Em 43, é criado o território federal do Guaporé, que criou 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Vila de Rondônia se torna distrito do município de Porto Velho. Aqui, só a partir de 1977, que vai ser criado o município de Ji-Paraná. O Museu da Linha Telegráfica, o Museu das Comunicações de Ji-Paraná, hoje atrai turistas, porque aqui se conta um pouco da história de como surgiu esse município. Ji-Paraná, que é considerado o coração de Rondônia, tem a sua história viva aqui neste local. E é isso que nós estamos contando hoje na nossa aula, Historiando Rondônia. Em 1915, Rondon chega a Santo Antônio do Rio Madeira. Ali nós temos a construção da última estação telegráfica a ser concluída, que ligava o trecho Mato Grosso ao Amazonas. Porém, a estação telegráfica e as linhas telegráficas foram concluídas no momento aonde já se torna obsoleto, pois o radioamador já era utilizado como meio de comunicação no Brasil. Todo o sacrifício de Rondon, todas as vidas ceifadas, todos os obstáculos vencidos, ele conclui sua missão. Mas sua missão chega tardiamente à Amazônia. Ok, viu aí? O Rondon dando um show aí, mostrando todo o processo da comunicação, ali a estação telegráfica de Vilhena, também o de Ji-Paraná. Rondon, na verdade, vai deixar uma riqueza enorme de informações. São poucas pessoas no Brasil hoje que pesquisam a vida desse grande militar, sertanista, ativista, self-made man, enfim, tantos outros adjetivos que é dado a esse grande homem. Lembrando que Rondon é ele que tira o norte do isolamento. Mas ele não vem só trazendo a linha telegráfica, ele vem fazendo estudos da área. Por isso que eu digo que ele vai ser o nosso último bandeirante. Rondon vai falecer em 1958, aí, metade do século XX. Mas ele deixa assim, um legado da pesquisa, para a ciência. Não tem comparação. Nenhum outro homem ousou a fazer o que Rondon fez. Até hoje, não tem. Fechou? Seguindo no quadro, então. Vamos para a expedição de 1907. Aí eu tenho um modelo de um telégrafo, certo? O telégrafo, através do código Morse,
Isso é inventado lá no século XIX. Só que aquela ideia, né? Quando o telégrafo chega em Santo Antônio, ele já estava ultrapassado. Mas o Rondon, ele fez essa abertura de Cuiabá até aqui. E é por essa abertura que vai ser dada, no futuro, a criação da BR-364. Seguindo os mesmos traçados da linha telegráfica do Rondon. Fechou? Saindo de Cuiabá, essa expedição teve início no dia 2 de setembro de 1907 e terminou no dia 29 de novembro do mesmo ano. Olha, setembro, outubro, novembro, 3 meses. Já estava de regresso ao lugar, após ter chegado ao rio Juruena. Olha só, os caras batiam assim a topografia e falaram assim, vamos cortar nessa direção. Ou talvez pegava-se uma corda e fazia o limite. Então, mais ou menos assim. Aqui tinha um topógrafo que batia um ponto que ia bater até aqui. Então, para seguir em linha reta, os caras esticavam uma corda e da corda para as laterais, ele derrubava. Então, possivelmente, a corda passava... Olha aqui, ó. Um porte. Percebe isso aí? Olha aqui, ó. Aqui é um porte. Então, de repente, passava-se um fio interligando. E aí, abria toda a lateral. Para quê? Para a árvore, quando cair, não quebrar a linha do telégrafo. Tá certo? Só que, com o tempo também, os insetos, né, a praga da floresta, como o cupim e outros, acabam infectando a madeira e com o tempo vai apodrecendo, né? Também tem isso. Tem as intempéries regionais. A expedição, ela passou por vilarejos de Guia, vilarejo de Brotas e de Rosário. A trajetória da linha telegráfica, ela tinha esses entraves, esses encontros em vilas. Os 89 dias contados pela expedição foram a partir de Diamantina, quando começou a abrir o piquete para a penetração na floresta. E o que eles irão encontrar de tribo indígena não é pouco. Aqui, a Rondon está com uma cubica, né, de água. Aqui é um porte de fixação, um mastro. E olha só, não podia faltar a bandeira brasileira. Ah? A coluna foi organizada pelo chefe Rondon, comandante-major, naquela época, ajudante, o segundo-tenente João Salustiano Lira, o farmacêutico Benedito Canavarro, o fotógrafo Luiz Leduc e, ao mesmo tempo, 16 homens, dentre eles praças e empregados. Além disso, tinham 34 moares e 2 bois cargueiros. Esses moares e esses bois cargueiros, eles iriam ser comidos ao longo do trajeto. Quando o Rondon fazia uma expedição, aluno, ele chegava a levar, inclusive, 100, 150 cabeças de gado. Essa expedição específica que vocês estão vendo aqui é a expedição da linha da reserva Roosevelt. Aqui é o Roosevelt. Aqui é o Rondon. E eles estão, ó, a mesa deles é um couro de boi, estão ali fazendo suas refeições. A segunda expedição, que é de 1908, aconteceu no dia 20 de julho a 30 de novembro de 1908. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses.
A coluna voltou a percorrer o trecho conquistado e mais a parte compreendida entre o Juruena e a Serra do Norte. Desta feita, com o número maior de expedicionários. Aquela primeira foram 89, agora foram 127 homens, bem armados, 90 bois de carga, 50 burros, 6 cavalos e mais de 20 bois de corte. Viu aí? Porque era muito material que eles levavam, era muito peso. Então, os animais carregavam. Se o animal desse fosse mordido pela cobra, eles comiam. Matavam ali e comiam. Mas ao longo do tempo, eles iam ter que matar mesmo esses bois. Olha aí. Ainda existe, viu, senhores? Espalhado nesse Brasilzão, esses mastros que o Rondon fincou. Aqui em Porto Velho nós tínhamos 2. Um que ficava próximo de Santo Antônio, que é a usina Áurea Comporta, a força da água arrastou. E um outro que ficava ali por trás da Polícia Florestal em Candeias. Houve o desmoronamento do barranco que levou embora. Mas você encontra também na reserva Roosevelt esses marcos. Os principais expedicionários de 1908, além do Rondon, os segundo-tenentes Nicolau Bueno Horta Barbosa e Emanuel Silvestre do Amarante, que era genro do Rondon. O João Salustiano Lira e o Temístocles Paz de Souza Brasil. Além do etnógrafo e geólogo, o doutor Carl Vanier. O primeiro-tenente médico Manuel de Andrade, o tenente Carlos Carmo de Oliveira Melo e Américo Vespúcio Pinto da Rocha, o farmacêutico Benedito Canavarro, o fotógrafo Luiz Leduc e um inspetor e 2 guardas-fios. O cara que guardava o material, né? 30 tropeiros e 82 praças do Exército, que seriam divididos em Juruena, quando seria formado um destacamento permanente, com 532 homens comandados pelo segundo-tenente Joaquim Ferreira da Silva. Essa expedição foi top. Eles vão colocar agora, ao criar essa estação telegráfica, eles deixam ali um contingente de 10, 12 pessoas para poder cuidar. Já a expedição de 1909, a mais importante das expedições, foi exatamente a terceira, pois aquela coluna varou todo o sertão do atual estado, que a travessia durou 232 dias, quase um ano, viu? De maio a dezembro, numa extensão superior a 800 km. Em 2 turmas organizadas por Rondon, né? Denominada Turma do Norte e a Turma do Sul. Então, vinha de ambos os lados e se encontravam. Aí, uma imagem, como seria o acampamento do Rondon, essa é a imagem lá do Memorial Rondon, como se tratava de uma das mais arriscadas missões da coluna expedicionária, Rondon sempre estava ali com o seu Estado-Maior também. Rondon cuidou em tomar algumas precauções, tais como exigir que seus auxiliares rigorosos exames sanitários, visando aí sondar o estado físico necessário aos andarilhos, que seria a partir de então. Então, se o cara não tivesse boa saúde, ele iria atrasar a turma. Se ele contraísse a malária, pior ainda. Mas já existia quinina na época. Rondon, acima da cachoeira, com os nativos. Nos Campos Novos, no local por onde, denominada
Mata da Canga, os índios fizeram uma emboscada que resultaram na morte do soldado Rosendo. Nos campos de comemoração de Floriano, os expedicionários se detiveram 51 dias, procurando localizar as cabeceiras que davam para o Guaporé, Madeira e o Tapajós. Viu? E aí, por último, eu trago para vocês a destruição da linha. Então, aqui eu tenho Cuiabá, viu? Olha só, seria aqui até Santo Antônio. Mas não foi desse jeito. Nós temos outros mapas que fazem curvas até Santo Antônio, depois para Rio Branco, no Acre, e aqui, ó, Guaporé também, Guajará-Mirim. Tá bom? Embora todos os municípios localizados ao longo da rodovia 364 tenham sofrido de alguma forma a influência da abertura da linha telegráfica, 3 deles tiveram origem e fundação do vilarejo. São eles Vilhena, Pimenta Bueno e Jaru. Ao longo da BR-364, Porto Velho, PVH, até Vilhena, tá? Ao longo da BR-364, você vai ter vários municípios, mas aqueles que serão criados pela Comissão Rondon é o de Vilhena, é o de Pimenta Bueno, que é perto de Vilhena, e o de Jaru. Tá certo? Bom, então o Rondon, ele, quando chega em Santo Antônio, vem para mim, quando ele chega em Santo Antônio, ele vai ainda para Guajará-Mirim, interligando, depois vai para Rio Branco. Ele acaba a expedição dele em 1915. Claro que, quando chega o Quinto Beck, em Porto Velho, e começa a criar ruas, ele já pensa em destruir a linha telegráfica. Só que foi aconselhado que não acabasse de vez com ela. Porque ainda existiam alguns fios estendidos e tal. Só que fazendas começam a ser montadas e aquele fio acabava prejudicando muito, porque se desse temporal e relâmpago, isso atraía e matava ali os gados, etc. Em algumas áreas você ainda vê uns postes fincados. A grande maioria não existe mais. Só existe a memória, a história e a lembrança do que foi essa grande expedição. Rondon, então, ele traz o progresso do Centro-Oeste, que é de Cuiabá, até Santo Antônio. Depois interliga Rio Branco, depois interliga Guajará-Mirim. E aí o estado do Amazonas sai do isolamento e em 43 é criado o território federal do Guaporé, pegando parte da terra do Amazonas e parte da terra de Mato Grosso. Mas aí, daqui a pouco eu volto com vocês para a revisão de 5 minutos.